Salve galera, Chulé me pegou aqui de surpresa num domingo cedo para me perguntar qual é a minha opinião sobre 10 melhores frutíferas, né Chulé? 10 melhores plantas frutíferas para vaso. Primeiramente eu digo que essa não é a minha especialidade, né? Na verdade eu não sou especialista em nada, vamos dizer que essa não é a minha praia exatamente. Eu tenho espaço aqui no sítio e eu planto no chão, mas eu tenho algumas em vaso e a gente tem muitas nos saquinhos e nos vasinhos, que são as que a gente comercializa. Então, com base nisso, eu vou dizer para vocês o que eu acho que se enquadra melhor para cultivo em vaso. Minha opinião pessoal, e eu fiz uma lista aqui de 10, mais 2 bônus, né Chulé? Que como ele tinha limitado a 10, a gente selecionou, foi eliminando e faltou 2 lugares. Então vamos lá, vou começar pelo 10º, que não é exatamente uma excelente planta para vaso, mas assim, eu diria que ela é o limitante assim do que pode e o que não pode, né? Com cuidados especiais você vai conseguir. O 10º lugar fica com a manga. Sim, você sabe, você vai me dizer, um monte de gente vai comentar aí que manga fica gigante, o pé de manga realmente cresce muito. Mas como eu disse, hoje você vai ter que usar de técnicas especiais para conseguir cultivar ela em vaso. A primeira é ser uma planta enxertada em um cavalo ananizante, vamos dizer. Que é um cavalo, um porta-enxerto que tem características de ser uma planta menor, uma mangueira de tamanho menor. Manga rosa, manga coquinho, a pêssego também dá um cavalo muito bom. Enfim, são plantas que por si só já são menores. Então, o que tiver em cima dela, consequentemente, vai ficar menor. E também você vai ter que seguir outros cuidados, como transplante, poda de raiz em alguns casos. E tudo que eu disser aqui, a respeito do cultivo de todas que eu disser aqui, você encontra no nosso e-book. Tá? De antemão eu já digo. Chulé vai deixar o link em algum lugar aqui e aí você entra lá e vê com mais detalhes, porque senão vou me estender muito aqui no vídeo. A nona, ou melhor, o 9º lugar ficariam, de uma maneira geral, com as europeias, aquilo que a gente chama de europeia, que são a maçã, pera, pêssegos, até uva mesmo, figo, que a gente encaixou aqui nas europeias também, ia dar um lugar só para ele, mas resolvemos, e que também são plantas que requerem um pouco mais de cuidado, mas na verdade é até menos cuidado, porque a europeia, para ela se desenvolver bem, pêssego anão, nectarina anã, inclusive dentro das europeias você já também tem plantas já mais ananisadas ainda, né? Que já não é tão grande um pé de pêssego, um pé de maçã, se comparado a um pé de manga. Mas, por exemplo, um pé de pêssego anão, nectarina anã, maçã anã, é ainda bem menor, né? Dificilmente ele passa-se dos 2 metros quando plantado no chão. Então, para vaso é excelente, mas todo ano você tem que fazer ou um transplante nela, mudar para um vaso um pouco maior, ou uma poda nas raízes, assim como você vai ter que fazer com a manga. 8º lugar, cadê ele, Chulé? Aqui ó, siriguela. Siriguela é uma excelente planta para vaso, produz muito bem, até nos saquinhos que elas estão plantadas, por ser normalmente propagada por estaca, né? Então ela já é uma planta que tem características adultas e rapidinho produz. E extremamente rústica, né? Não pede nenhum cuidado especial. Você plantou ali, deixou bem dizer, ela já vai produzir. Se cuidar um pouquinho melhor, vai produzir bem mais. 7º lugar fica com a acerola, que é uma baita de uma frutinha, vamos dizer, né? Muito boa nutricionalmente falando e excelente para vaso. Produz muito bem também, até no saquinho que elas estão plantadas. Normalmente são feitas de... Muita gente faz de semente, mas você pode fazer de estaca, clonando ela, que ela pega bem também.
e já vai garantir uma produção ainda mais rápida. Porque de semente também produz rápido. Vamos lá. Sexto lugar vai ficar com os pisídiums, vamos dizer, né? Com goiaba, araçá, que são frutas também muito boas, rústicas de fácil cultivo e que em vaso também vai muito bem, produz muito bem. Quinto lugar, amora, que nem se fale também, além de ser uma planta de fácil propagação, saborosa, que dá vários subprodutos muito bons, assim como os pisídiums, né, dá doce, geleia, suco, é de extremamente fácil cultivo, né? E tanto os pisídiums, a grande maioria dos pisídiums e a grande maioria das amoras, se conduzida com poda, estresse hídrico, levando ela devidamente estressada, vamos dizer, né, fazendo da maneira correta, você consegue que elas produzam praticamente o ano todo. Então isso é uma das coisas que a gente quer na planta de cultivo em vaso, né, que a gente tem pouco espaço, se conseguir ter algo que vai estar sempre produzindo, é melhor. Próxima, quarto lugar, Grumichama anã. Essa é boa. É muito boa, na verdade, né? Grumichama é uma fruta que eu acho espetacular, nativa, que isso deixa o negócio ainda mais legal. E eu dei assim um quarto lugar para ela, justamente para tentar popularizar um pouco mais ela, né? É uma planta nossa aqui e que pouca gente conhece também, a Grumichama. E como ela tem essa variedade anã, a tradicional já não é uma planta que de rápido, que cresce muito velozmente, vamos dizer, né? É uma planta aí que vai crescer igual um pé de laranja, mais ou menos, e vai demorar bastante para isso. Agora a anã é excelente para vasos, que produz rápido, é uma planta compacta e que te dá uma frutinha excelente, né? Aproveito e aí mando um abraço lá pro Lincoln, nosso amigo Lincoln lá, o Delísio, que me deu esses dias aí um potinho de geleia de Grumichama, que eu nunca tinha comido geleia de Grumichama, e a dele ficou espetacular. Valeu, meu irmão. Vamos para a próxima. Quarto, então, terceiro lugar. Terceiro lugar aqui são plantas que hoje são de difícil, de cultivo um pouco mais complicado, que são as cítricas. Eu diria não de maneira geral. Você consegue produzir qualquer cítrus em vaso. Talvez até mais fácil do que produzir no chão, porque principalmente a nossa região aqui, que já foi um polo citricultor, que já teve muita plantação de citros, principalmente laranja, tem muita praga aqui, muita doença que ataca os citros. Então, se ninguém mais planta, justamente pela inviabilidade, né? Ficou muito caro se produzir os citros aqui, porque você tem que estar sempre passando veneno. Ninguém quis saber de investir em cultivo orgânico de citros aqui, então torna difícil. Agora no vaso, na cidade, fica um pouco mais fácil até, porque não tem tanta praga. E eu daria ênfase aqui a duas, né, dentro do terceiro lugar, que é a Quincan, que é um espetáculo e no vaso produz uma carriola de laranjinha, né, Chulé? Você tem uma? Então, Chulé é prova viva, ele acho que vai ter a foto da dele aí. É da Lenita, na verdade, né? Não do Chulé. Então, hoje o Chulé trouxe a patroa, ó. E em paralelo a ela, ó, o limão galego, né? Que é um limãozinho espetacular e muito produtivo em vaso também, né? Você consegue deixar ele compacto e colher bastante limãozinho. Todas duas o ano inteiro da fruta. Inclusive tem uma variedade de galego sem espinho, que é menos agressivo, né? Ou melhor, não é nada agressivo, porque o tradicional tem um espinhinho chato. E são muito úteis, né? A Quincan, principalmente para ressaca, né, Chulé? Ela dá uma ajeitada no dia seguinte. E o galego é para fazer a caipirinha. Casou, né?
E vamos lá, segundo lugar. Pô, ela não poderia, né? Só não dei o primeiro lugar para ela porque tem uma que merece mais. Segundo lugar é da fruta do milagre, né? Que é uma frutinha muito curiosa, temos vídeo. Acho que quase todas aqui a gente tem vídeo, né, Chura? Mas a gente tem um vídeo bem legal dela, que é uma fruta curiosa, legal de você ter em casa, porque quase o ano inteiro também ela dá alguma frutinha. E você sempre vai poder estar mostrando isso para alguém. O primeiro encontro com ela é sempre surpreendente, né? É legal filmar a cara das pessoas. Na hora que você dá uma fruta do milagre e um limão para chupar em seguida, na sequência. Que é realmente algo espantoso. E de muito fácil cultivo, excelente para vaso também, sem nenhum cuidado especial. Fica pequena, compacta, né? Excelente para sombra, né? Na verdade precisa de sombra. Às vezes o pessoal se limita a não plantar algo ali porque não pega sol, essa lá vai bem. E por primeiro, ela que é a campeã, estamos rodeado delas aqui, que é a jabuticaba, né? Para vaso, eu diria que é uma planta muito boa, desde que também se escolha uma boa variedade ou plantas enxertadas. A híbrida, branca, existem inúmeras variedades de jabuticaba. E a vermelha, tem algumas que por si só, plantando de semente, em pouco tempo já dão fruta. Com essas que eu citei, todas elas se enquadram. E já pode plantar direto no vaso, que é legal. Agora, algumas variedades, as variedades que demoram, que são mais demoradas para dar fruto, sempre é bom usar uma muda enxertada, porque nem sempre você vai querer esperar 20 anos aí, né? 15, 20 anos ou até mais para ver a fruta dela. Então, se pegando uma planta enxertada, às vezes aí com 3, 4, 5 anos, ela já começa a dar fruta. Vai ficar mais compacta, menor, porque começa a produzir mais cedo, demora mais para crescer. Vai ser excelente para vaso, até quebrando um tabu aí, um mito, né, que existe, que muita gente fala, mas jabuticaba fica enorme. Por que que todo mundo tem essa falsa impressão da jabuticaba? Porque quando se fala em jabuticaba, o cara de imediato já pensa numa jabuticaba produzindo. E ela demora muito para produzir, por isso ela só produz depois que ela está muito grande. Ou seja, a grande maioria, né, das jabuticabas que você vê produzindo por aí, com exceção das híbridas e das outras que eu falei que são mais rápidas, vão ter mais de 20 anos. Então por isso que ela já é uma planta grande. Mas se você parar para pensar, ela é uma planta que é de crescimento lento, não é de crescimento rápido. Em 20 anos, por exemplo, que tamanho que não está um eucalipto? Né? Que tamanho que não está um pé de manga de 20 anos? Então a jabuticaba é uma planta de crescimento bem lento. E depois que ela começa a produzir, você percebe que ela começa a crescer ainda mais devagar. Ou seja, sendo enxertada, estando no vaso, logo ela vai começar a produzir e o crescimento dela é bem moderado. Beleza? E os dois bônus, né, Chulé? Que são duas frutas nativas. Claro que existem muitas outras aí, mas como o Chulé falou para limitar a 10, e eu ainda pedi para pôr essas duas porque eu gosto muito, que é cabeludinha, que também é uma planta nativa da nossa, né? E dá frutos excelentes e começa a produzir bem rápido em vaso. E o bacupari, que é campeão também, né? Tem mangostão, tem a xaxairu, tem as garcíneas aí de todo canto do mundo, mas o nosso é o bacupari, que é um espetáculo, diga-se de passagem. Tem variedades de bacupari aí que eu comparo ao mangostão, vai. São realmente boas, graudinhas, né? Frutinhas grandes e de sabor espetacular. Então é isso aí, pessoal. Tá aí as minhas dicas, né? Minhas sugestões. Claro que existem várias outras.
Ah, o e-book, ó. Não esquece, né, o e-book tá por aqui, o endereço dele. Dá uma visitada lá que você vai ter várias informações lá sobre como cultivar em vaso. Se tiver dúvidas que você não conseguiu achar a resposta ali no e-book, manda aí pra gente que a gente vai correr atrás de responder. E, no mais, um grande abraço. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, que a gente manda o nosso like daqui. Até mais, pessoal!